Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. Está no ar Boletim Guará. Vamos às informações. 1.611 casos novos de coronavírus foram registrados no dia de ontem, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Novos leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 foram anunciados pelo governador Flávio Dino. Eles serão abertos no leste maranhense. Antes de detalhar essas questões envolvidas com a coletiva, vamos ver os números gerais. Coloca na tela para mim os números relacionados à Covid-19. Está aí na tela já. São 74.925 casos confirmados em todo o estado do Maranhão. 53.791 pessoas recuperadas, 1.871 óbitos, 19.263 casos ativos. Deste total, 18.312 pessoas estão em casa, isoladas em casa, 584 internadas em enfermaria, 367 internadas em UTI. São mais de 147 mil testes realizados até o momento, mais de 71 mil casos descartados, 2.200 casos suspeitos ainda aqui no estado do Maranhão. Dos casos novos, vem aqui 1.611 casos novos. Temos 68 na Ilha de São Luís, 71 em Imperatriz, 1.472 nas demais regiões. Agora nós vamos ver como é que está a ocupação de leitos exclusivos para pacientes da Covid-19. Aqui já na tela temos 176 leitos de UTI na Grande Ilha, 137 ocupados, 77,84% a ocupação. De 452 leitos existentes, leitos clínicos, 129 ocupados, a taxa de ocupação de 28,54%. Total de leitos em Imperatriz, de UTI, 54, 40 ocupados, 74,07% a taxa de ocupação. 52 ocupados, leitos clínicos em Imperatriz, taxa de ocupação de 64,20%. Já nas demais regiões, 140 leitos ocupados de 186, taxa de ocupação de 75,27%, 339 leitos clínicos, esses que eu falei aqui antes, de UTI, lógico, aqui 339 leitos clínicos ocupados, de 541, a taxa de ocupação de 62,66%. Vamos ver agora como é que está a questão dos casos por dia, essa evolução dos casos por dia. Eu vou voltar aqui para este outro lado para poder visualizar os últimos dias da semana. Do dia 21, mais precisamente o domingo, que tivemos 386, na segunda 630, na terça 1.332, na quarta 1.293 e ontem tivemos 1.611 casos exatamente aqui no estado do Maranhão. Voltou a crescer bastante. Agora vamos ver por último como é que está essa relação por sexo, né? Casos e óbitos. Quando a gente analisa os casos, os homens estão sendo menos afetados. São 34.323 homens com a Covid-19 no Maranhão, representando 47%. Já as mulheres, elas são 40.602 vítimas, 53% dos casos. Quando a gente fala em óbitos, isso se inverte bastante, porque 1.132 homens já faleceram por conta da Covid-19, representando 61% dos casos, enquanto que as mulheres, 339, foram acometidas pela Covid-19 e vieram a falecer, o que representa 39% dos casos. Agora nós vamos ver aquela contradição dos números no campo nacional. Já está virando uma prática nossa fazer essa comparação entre o que o Ministério da Saúde divulga e o que foi divulgado pelo consórcio formado por algumas das principais empresas de comunicação do Brasil. Já aqui na tela, segundo o Ministério da Saúde, os dados atualizados às 7 horas da noite de ontem são 1.228.114 casos confirmados. Já o consórcio diz que são 1.234.850 casos confirmados. A diferença é de 6.736 casos entre o consórcio e o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Casos novos, de acordo com o Ministério da Saúde, 39.483. O consórcio diz que são 41.241. A diferença, 1.758 casos
a mais pelo consórcio. Já no que diz respeito a óbitos, o Ministério da Saúde diz que até o momento 54.971 pessoas faleceram por conta da Covid-19. Já o consórcio diz que foram 55.102 pessoas que faleceram por causa da Covid, uma diferença de 131 mortes. Essa diferença entre o que o Ministério da Saúde divulgou e o que foi divulgado pelo consórcio. Lembrando, os dados do Ministério da Saúde referentes às 7 horas da noite de ontem. Os dados do consórcio referentes às 8 horas da manhã de hoje. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará e a nova coletiva de imprensa concedida pelo governador Flávio Dino. De volta o Boletim Guará. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda prêmio extra, 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Antes da gente passar para a próxima informação, gostaria de informar vocês que o suspeito do assassinato do publicitário Diogo Campos acabou de ser apresentado na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Trata-se de uma pessoa que teria participado do assalto a um veículo modelo Argo no dia em que aconteceu o homicídio. E esta pessoa, além de participar do assalto onde esse veículo foi tomado, passou no momento em que quase houve a colisão com o carro do Diogo e mais à frente teria cometido o homicídio, assassinado o Diogo. A pessoa, inclusive, já teria confirmado a informação que ele é o autor do homicídio. Mas essas informações todas nós vamos confirmar ao longo da nossa programação e também logo mais no Jornal da Guará você vai ter todos os detalhes a respeito desse caso. Devido ao feriado municipal de São Pedro, celebrado na próxima segunda-feira, dia 29, não haverá expediente nos órgãos públicos da capital, sejam eles municipais ou estaduais. Apenas os serviços essenciais estão mantidos, como hospitais, limpeza urbana e segurança, com delegacias em regime de plantão. Falando no feriado, ontem circulou a informação de que o governador do estado, Flávio Dino, havia liberado as festividades de São Pedro e São Marçal. No entanto, isso não é verdade. Cadê? Bota aqui pra gente o print. Tá aí, ó. O print com o suposto post do governador Flávio Dino em uma rede social, dizendo que pela manhã teve uma reunião com o secretário de Cultura, o secretário de Saúde e o prefeito e teriam decidido que por a Covid-19 está sob controle aqui no estado do Maranhão, mas precisamente na Ilha de São Luís, seriam realizadas as festividades de São Pedro, dia 29, e São Marçal, no dia 30, com aquele arrastão no bairro do João Paulo. Só que, no entanto, isso não existe, gente, viu? Os festejos de São Pedro e São Marçal estão cancelados. Eles estão cancelados, pois não há condições dentro da Ilha de São Luís de realizar estas duas festas que reúnem uma aglomeração muito grande de pessoas. Fica a informação correta para você não perder seu tempo e na noite de 29, de 28 para 29, querer ir para a Capela de São Pedro, não vai ter nada por lá. E nem na manhã do dia 30, na tarde do dia 30, vá para o João Paulo, porque também não vai ter nada.
viu? Não vai ter a festa de São Marçal nem a festa de São Pedro este ano devido à pandemia da Covid-19. Não nas formas como acontece tradicional, com aquela aglomeração de pessoas indo lá participar da festa. Não. A comunidade de São Pedro está se preparando de uma forma diferente. Não vai ter aquela abertura da capela para que os bois passem por lá em cortejo. E a festa de São Marçal, essa em definitivo, não vai acontecer. E já que nós falamos no governador Flávio Dino, ele concedeu coletiva de imprensa pelas redes sociais agora há pouco, pela manhã. Entre diversos assuntos, tratou sobre a reabertura de bares e restaurantes e como vai funcionar a fiscalização. Ele também tratou sobre as praças de alimentação em shopping centers. Nós temos, como mencionei, um sistema de fiscalização que já funciona. Esta semana fiz uma reunião específica sobre bares e restaurantes com o Corpo de Bombeiros. Inclusive, já houve visitas preventivas do Corpo de Bombeiros em muitos estabelecimentos. Houve uma revisão da lotação, ou seja, da quantidade de pessoas em cada estabelecimento. E nós temos os profissionais da vigilância sanitária do Estado, há também os dos municípios, faço questão de mencionar que não é apenas o Estado que fiscaliza, e nós temos também alguns bombeiros civis que nós contratamos especificamente para isto. Todos estarão direcionados para rondas. E nós temos esse sistema do WhatsApp, que mencionei. O fundamental, como disse, é o distanciamento. A regra sobre isso, distanciamento entre as mesas, há horários de funcionamento, não haverá festas. Continuam proibidas, festas, shows, isso continua proibido. Exatamente porque festa e show aglomera, pessoal. Você está num restaurante com a sua família, com a sua esposa, enfim, a pessoa está ali com seus filhos, enfim, seus familiares, um grupo ali com distância em relação a outras mesas, nós consideramos que é razoável, neste momento, fazer isto como outros países do mundo estão fazendo. E vamos observar os indicadores, como isso repercute ou não nos indicadores epidemiológicos. Temos ainda um debate hoje sobre praças de alimentação de shopping, porque houve um pedido da associação, e a Secretaria de Estado da Saúde, com a Casa Civil e a Secretaria do Comércio, estão analisando isso ao longo do dia de hoje, para que nós possamos, inclusive, tratar dessas normas ainda hoje. Acho que até, quem sabe, logo depois do almoço, nós tenhamos uma decisão sobre isso. Em relação às máscaras, é isto. Se a pessoa está consumindo, se ela está comendo, é claro que ela não estará de máscara. Mas, de um modo geral, os profissionais devem estar de máscara, como está disposto nos protocolos. Flávio também comentou sobre o cenário econômico, falando sobre a necessidade do governo federal tomar medidas mais efetivas, como ampliar o período de validade do auxílio emergencial e maior emissão de moeda por parte do Banco Central. Dino disse que o Estado tem feito o que o Estado tem feito junto ao empresariado local. Nós estamos atendendo a um pedido das entidades empresariais, por intermédio da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, de uma campanha de estímulo a vendas, de incentivos. O secretário Simplício Araújo tem reunido com as entidades e deve anunciar alguma coisa. Mas no terreno de premiações, de campanhas publicitárias, de estímulos. O fundamental, que é prover renda, nós dependemos dessas políticas sociais. E não é uma questão do Maranhão, é uma questão do Brasil. Converso com meus colegas governadores e há uma preocupação generalizada, de modo que a mera abertura das portas não significa propriamente que nós vamos vencer dificuldades econômicas, uma vez que o coronavírus continua e com isso nós tivemos a desorganização da economia mundial e da economia brasileira. Tá certo. Vamos ao intervalo, não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará e os destaques do esporte, inclusive participação do governador na coletiva falando sobre o assunto.
volta o Boletim Guará. E você já sabe, perdeu alguma informação? Vai no nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Ou acesse nosso portal, portalguará.com, para ter as principais notícias do Maranhão e do mundo. Agora, Laércio Júnior, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Já está aqui para falar de esporte, porque em reunião ontem, a direção da CBF e os dirigentes de clubes das séries A e B projetaram o início do Campeonato Brasileiro para o segundo fim de semana de agosto, entre os dias 8 e 9. Com 38 rodadas mantidas, a edição do Brasileiro de 2020, Laércio, só vai terminar em fevereiro de 2021. Na última terça-feira, a Federação Maranhense de Futebol e os clubes definiram o retorno do esporte no estado com datas próximas ao que a CBF divulgou ontem. Olha que situação. Inclusive, essas datas da CBF afetam diretamente quem? O Sampaio Corrêa, o representante maranhense na Série B, que tem partida contra o Juventude Samas no fim de semana da abertura do Brasileiro. Isso parece ser ruim para o tricolor, que pretende fazer uma boa campanha neste ano, Laércio. O que tu achas? Eu acho o seguinte, o Sampaio já vai estar com o time pronto da B. Sim. E fortalece o Campeonato Maranhense. E outro detalhe, é um abacaxi que a CBF, que a Federação, vai ter que descascar. Agora, quem acompanha o Boletim Guará e ficou durante toda a quarentena, essa data agora, viu, Saulo, nosso produtor? Essa data de primeira quinzena de agosto, nós já passamos aqui desde a semana passada. Eu tive uma fonte lá do Rio de Janeiro que repassou a informação para o Wellington Campos. Na realidade, a fonte foi o presidente do Avaí, que representa... Sim. Os clubes da Série B. E lá ele falava o seguinte: a Série B deve começar na primeira quinzena de agosto. Eu perguntei para o presidente de Sampaio, ele disse: não, que eu não acredito, vai para setembro. Mas ele já sabia também que a intenção da CBF era essa. Então a CBF mantém. Porque a CBF vê o seguinte: além do Campeonato Brasileiro, JF, ela vai ter que adequar as datas do restante da Copa do Brasil, do final da Copa do Nordeste e o complemento dos estaduais. Então não adianta também, claro que tem que ter cautela agora, mas não adianta você ficar adiando o Brasileiro lá para setembro, porque vai acabar sem datas. E aí você também conflita com as competições internacionais. Tem a Taça Libertadores da América. A Libertadores tem que definir o campeão antes do final do ano, para a disputa do Campeonato Mundial. Você tem a Copa Sul-Americana. Enfim, são muitas competições em jogo que precisam que haja logo uma definição. E a definição é essa, né? O que vai acontecer agora? A Federação, o Rangnina, que é o diretor de competições, ele vai aguardar as datas oficiais, porque a CBF fez uma estimativa 8 e 9. Ele vai aguardar a data do jogo do Sampaio para adequar ou não essa última rodada do Campeonato Maranhense. Tem uma alternativa mais simples. Ao invés do dia 5, você antecipa em alguns dias para o final de semana, essa rodada que seria no dia 5, e aí no final de semana jogam o Imperatriz contra o Sampaio Corrêa lá em Imperatriz, o Maranhão contra o Juventude Samas, e deixa para quarta-feira, que seria a volta, a rodada completa antes da estreia do Sampaio na Série B. Por quê? Caso o Sampaio mantenha a segunda colocação, a Federação e o próprio Sampaio ganham um respiro. O Sampaio fica fora dessas duas rodadas da fase anterior à semifinal do Campeonato Maranhense. Ele vai pensar só na semifinal, onde o Moto já está. Então é uma forma, até uma sugestão que a Federação pode apreciar. Antecipar do dia 5 para o final de semana antes dessa quarta-feira os dois jogos e deixar quarta-feira, dia 5, para todos os jogos no mesmo horário, definindo a primeira fase. Isso resolve para o Sampaio que está na Série B. Agora que está na Série C e da D. A D ainda vai ser definida. A reunião deve acontecer hoje. Eu recebi agora há pouco a informação de que a CBF já sinalizou para a definição da Série D e da Série C em uma reunião que acontece amanhã. Inclusive deve ter a participação do presidente da Federação Maranhense de Futebol. Com uma notícia boa para Imperatriz e Moto. Sabe qual é? Grana. Tá pintando money. Provavelmente mais um pouco de respiro financeiro virá para as equipes da C e da D. É bom lembrar que os times da Série C e D não recebem nada para jogar a competição. Esse dinheiro vai equivaler a cerca de um mês de salário. Na primeira parcela, o Moto recebeu 120 mil, divididos aí 60 referentes a cada mês de salário na estimativa da CBF. Sim. O Imperatriz 200, referente à sua série que é a C, 100 mil para cada mês. Se repetir esses valores, vai ajudar bastante o time do Moto para colocar em dia os seus jogadores e já preparar o time que vai jogar o Campeonato Estadual. E o próprio Imperatriz, que precisa se reforçar para jogar a Série C. Vamos ter um bom Campeonato Maranhense muito forte. Deixa eu só polemizar mais um pouco aqui em relação ao calendário do futebol maranhense, porque voltamos agora a falar da coletiva do governador Flávio Dino. Desta vez sobre o retorno do futebol. O assunto foi pauta de questionamento por 3 vezes na coletiva que ele realizou pela manhã. Ele falou algo que parece ser óbvio para quem acompanha o futebol. As competições, elas são organizadas e tocadas por entidades privadas. No caso, as
as federações de futebol. Mas ele também foi questionado sobre a possibilidade de jogos no interior, tendo em vista que na coletiva da semana passada, ele havia dito que a orientação seria para os jogos acontecerem em São Luís, em sede única. Vamos ouvir. É preciso lembrar que o futebol e o desporto, o esporte de modo geral, são atividades privadas. Então não é uma atividade do Estado. A parte que nos cabe é apoiar, regulamentar. Então há decisões que competem a uma esfera privada. Em relação à testagem, são empresas, os clubes são empresas privadas. E claro, cada clube deve providenciar os seus testes. Nós temos critérios que são definidos pelo Ministério da Saúde, em relação aos testes que nos são entregues pelo Ministério. Então nós não podemos descumprir esses critérios. E até aqui não há abrangência no Ministério da Saúde do esporte como público-alvo destes testes que são repassados pelo Ministério e que nós repassamos aos municípios, porque há uma estratégia epidemiológica fixada nacionalmente quanto ao uso desses testes. Realmente, eu não acompanhei esta minúcia atinente ao local de jogos de futebol no mês de agosto, mas agradeço a tua pergunta e vou indagar da CEDEL, e mesmo na Casa Civil, qual o nível de diálogo que houve com a federação em relação a isto. De fato, às vezes, as entidades privadas apresentam pedidos de reconsideração, novos argumentos técnicos, e isso é levado em conta. Vou analisar especialmente em relação a essa circunstância dos jogos de futebol previstos para o mês de agosto. Está faltando essa reunião do Cafeteira com o Flávio Dino, porque o presidente da federação se reuniu com o Cafeteira. O secretário já deveria ter repassado para o governador. Ele ainda não repassou pelo que nós estamos acompanhando. Mas tudo encaminha para que haja uma parceria entre o privado e o público para que a bola volte a rolar. O certo é que o campeonato rola sim, não sei se no dia 5, né, essa última rodada, mas a bola vai voltar a rolar, JF. Pode ser então que repense inclusive essa questão da sede única ou jogos nas sedes. Mas isso a gente vê na semana que vem, porque o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite, com detalhes para o caso do assassinato do publicitário Diogo Campos. Você vai acompanhar no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba Fazemos Qualquer Negócio. Eu volto na segunda-feira com o programa Café com Beiju na Rádio Guará às 6 da manhã. Acesse pelo www.radioguará.com.br, aplicativo Portal Guará e pelos aplicativos Rádiosnet e TuneIn. O Laércio Júnior depois com comunicação direta. Aguardamos vocês, hein? Aproveite bem os seus dias sem excesso. Boa tarde, ótimo final de semana. Se puder, fique em casa. Paz e bem a todos. Um abraço, bom fim de semana. Dia 6 de julho volta o Esporte Guará.